aqui na região metropolitana de Curitiba, quer que você mande um abraço para ele. Cauã e todo mundo lá de Balsa Nova, um beijo do tio Denian. Cauã, ó, estuda bastante, faz valer a pena para você governar essa Balsa Nova aí quando você for adulto, para você fazer uma política diferente. Tomara que o Cauã seja vereador e que enfrente os outros para nunca deixar o que esses vereadores de Curitiba fizeram e estão fazendo com o contribuinte aqui da capital. Cauã, manda ver, estuda bem, cresça e conta sempre aqui com a audiência, fica sempre na audiência da Jovem Pan, que a gente vai te fazer companhia sempre. E tem mais aqui o Pedro, de 11 anos, ele tá indo com os pais agora para São Paulo, mandou aqui a selfie, todo mundo no carro escutando a Jovem Pan, diz que ele tá ansioso para também receber um alô. Opa, como é que é o nome dele? Pedro. Pedrão. Pedro Antônio, 11 anos. Pedro Antônio, de 11 anos, um abração pra ti, um beijo grande, boa viagem, vai pra São Paulo, aproveita. São Paulo é uma cidade legal, principalmente no feriado, porque daí em vez de ter muito carro na rua, só tem muito. Em vez de você ficar muito tempo no congestionamento, você só fica muito tempo no congestionamento. Não é assim, São Paulo? É. Então, é bem assim. Ainda sobre o assunto dos vereadores, tem uma pergunta bem interessante aqui, e vamos aproveitar seus conhecimentos da Constituição. O Cláudio de Curitiba pergunta: Denian, decisão do STF sobre o 13º retroage, o famoso ex-tunc? Pois é, tem que ver a decisão, né? Tem que dar uma olhada na decisão, quais foram os efeitos, se o Supremo Tribunal Federal modulou ou não modulou os efeitos da decisão. Mas em regra, esse tipo de decisão é daqui para frente. Porque não se trata de discussão de inconstitucionalidade. Se fosse uma inconstitucionalidade, em regra, ela iria retroagir. O seu efeito seria ex-tunc. Desta decisão, cumpra-se daqui para frente, como é a regra da decisão judicial. Mas, sabe-se lá o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Me parece que não enfrentou o assunto a ponto de os vereadores requererem ao Poder Judiciário o pagamento retroativo. Acho que da decisão do Supremo não se enfrentou esse tipo de questão. Esses vereadores caras de pau, todos eles, ó, vou usar uma expressão feia, mas vou dizer, dá nojo. Eu fico enojado. Olha aqui, na lista tem gente como Bruno Pessutti. O vereador Bruno Pessutti é a continuidade do que o Orlando Pessutti, o pai dele, representa. Também tem carreira longa. Pra que isso, vereador? Denian, vamos fazer uma conta aqui rápido, outra conta de padeiro. Quanto custa a família Pessutti aos cofres dos paranaenses? Não, vamos lá, ouvinte. Bruno Pessutti, vereador, paga com dinheiro público. O pai dele, o ex-governador Orlando Pessutti, é diretor do BRDE, Banco Público. Também ganha salário dos cofres públicos. A mãe deles tem cargo na Assembleia Legislativa. Também paga com dinheiro público. O irmão, o Moisés Pessutti, é conselheiro de Itaipu. Também ganha dinheiro público. Só aí já foi quase 200 mil por mês que a família Pessutti retira todos os meses dos cofres públicos. É bom pra gente sempre refletir e pensar. O que a gente vê aqui nesse pedido feito pelos vereadores e ex-vereadores, né? Você vê o vereador Ailton Araújo, que presidiu a Câmara Municipal. Vereador Ailton Araújo, que saiu corrido do Legislativo, cheio de rabo pra puxar. Vereador Tiaguinho Gever, anda grudado. Puxarem um raio-x daquele local lá que você tá pensando, sim, onde estaria a mão puxando, sabe? E o cordão dos puxa, cada vez aumenta mais. Estaria com as duas mãos puxando o do deputado estadual Ratinho Júnior, que é pré-candidato ao governo do estado. Os dois também estão pedindo retroativo e nem reeleitos foram. Ah, façam-me o favor. E só para terminar esse assunto, Denian, para ter uma ideia de como está a sede dos vereadores, em Palmital, no centro aqui do estado, e em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, a lei já foi aprovada e aguarda a sanção dos prefeitos. Já em Colombo, também aqui na Grande Curitiba,
o projeto vai começar a ser discutido nas próximas semanas. Então os vereadores estão todos em polvorosa, lembrando que a decisão do STF, a gente falou de Curitiba, que vai ser quase 3 milhões de reais, mas é para o Brasil todo. Então os mais de 5 mil municípios do país podem requerer. Então imagina a bolada que não vai ter essa decisão em favor dos vereadores. Para isso o poder público tem dinheiro, né? Para isso sobra. Aí tá tudo bem. Vamos respeitar? Fazer um intervalo, Fernandinho? Sim. Tá na hora, né? Vamos fazer um intervalo, inclusive Já passou da hora, né? Então vamos fazer o intervalo e aí nós voltamos na sequência com mais notícias. Falamos aqui sobre a questão dos vereadores, outras informações. Na volta tem a Lava Jato e uma decisão do ministro paranaense Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Já já voltamos. Rique Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Paraná inteiro com a notícia aqui do nosso jornal. Estamos também em riquemais.com.br/Jovem Pan e em facebook.com você procura o Rique Mais PR. Transmissão com som e imagens aqui direto dos estúdios da Nave Mãe em Curitiba. Muita gente nos ouvindo nas estradas, né, Mark? Chegando mensagens do pessoal indo para Santa Catarina, para as praias do litoral paranaense, para o interior, para São Paulo. Os trechos de maior movimento normalmente em feriadões. Qual a situação agora? Olha só, Daniel, pela praça de pedágio em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, da BR-277, em direção a Paranaguá, 604 carros por hora passando por esse momento, fluxo considerado bem acima do normal pela concessionária que administra o trecho. Fluxo também alto nas praças de pedágio na 376, no sentido Santa Catarina, segundo a autopista Litoral Sul, o movimento também acima do normal. Lembrando aos motoristas que cerca de 120 mil veículos devem descer a Serra do Mar em direção às praias do Paraná e outros 100 mil veículos às praias de Santa Catarina. E o horário de pico foi ontem à noite, Daniel, e deve ser mais intenso hoje entre 11 da manhã e meio-dia. Então você que está saindo de casa, aproveite para sair mais cedo para não pegar trânsito, porque lá pela hora do almoço vai ficar complicado. Muito bem, deixa eu fazer um convite. Na segunda-feira que vem, eu e o Mark entrevistaremos aqui nos estúdios da Jovem Pan o deputado estadual Ratinho Júnior, pré-candidato ao governo do estado em 2018. Você já sabe, e eu vou sempre repetir, nós seremos a rádio que acompanhará a eleição de uma maneira muito direta e muito de perto, e iniciaremos sempre com todos os candidatos ao governo, ao Senado, à presidência da República, virem ao microfone líder de audiência das manhãs no estado do Paraná conversar conosco. Vamos abrir a caixa preta do que pensa cada um deles. E o primeiro que nós vamos tirar a roupa aqui será o deputado estadual Ratinho Júnior, pré-candidato ao governo do estado. O Ratinho Júnior está afiado, se diz pronto à disputa, estudou para concorrer ao governo, é o mais jovem aí dos postulantes que já tem os nomes dados à mídia, aí a vice-governadora Cida Borghetti, o ex-senador Osmar Dias e o deputado Ratinho Júnior. Ele é o mais jovem entre os principais candidatos e vai aqui apresentar as suas propostas e vai também responder sobre comportamentos pretéritos, sobre posições políticas anteriores, sabendo o que ele concorda do que já fez, aquilo que ele já se arrependeu, se é que se arrependeu de algo. Vamos entender a cabeça do Ratinho Júnior, porque ele pode vir a ser o próximo governador do nosso estado, o estado do Paraná. Então estará aqui conosco, como também estarão o Osmar Dias, a Cida Borghetti e os demais candidatos que postularem alcançar o governo do estado. E eu tenho tido baixa tolerância, viu, Mark? E penso que você também, porque pensamos muito parecido com isso. Eu tenho tido baixa tolerância com aqueles candidatos que se aproveitam de uma disputa eleitoral apenas para aparecer. Nós vamos interpretar a lei eleitoral no interesse do eleitor. Chega dessa coisa, o cara se candidata por um partido nanico, em que ele sabe que ele não vai ganhar a eleição,
e ele quer se utilizar de veículos de comunicação para fazer os seus minutinhos de fama, para logo ali na frente buscar outro tipo de colocação. O cara sai governador só para na próxima eleição fazer uma faminha e sair deputado depois, né? É isso aí. Claro, sempre há entre os candidatos de partidos nanicos aqueles que são candidatos de verdade. Nós tivemos em eleições pretéritas aí gente muito boa que concorreu por partidos menores com propostas honestas, mas a regra é um bando de gente que quer apenas se aproveitar. E a gente vai tentar aí fazer o que for possível para ilustrar de uma maneira mais aberta ao eleitor, de verdade, aqueles que querem disputar a eleição. E na disputa presidencial, a mesma coisa. Vamos falar de Lava Jato. RIC Mais Notícias. Diga lá, Mark. O ministro paranaense Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou parte do inquérito em que o presidente Michel Temer foi denunciado por organização criminosa e obstrução de justiça aqui para o juiz Sérgio Moro. O juiz vai ficar com a parte do inquérito que trata dos ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, além do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-assessor de Temer e ex-deputado do PMDB do Paraná, Rodrigo Rocha Loures. Os 4 foram denunciados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusados de integrarem uma organização criminosa que desviou dinheiro público. A parte da investigação que trata de Temer fica suspensa enquanto ele permanecer no cargo. Isso porque a Câmara não aprovou, não é, o prosseguimento do caso. Dos 4, apenas Loures não está mais preso. Muito bem. Outra informação importante do dia de hoje envolve a Ponte de Guaratuba. Eu nem sei quantas vezes eu já ouvi essa história de que agora vão construir uma ponte lá para ir para Guaratuba, não precisar da balsa. Fala, Mark. Olha só, a licitação está a cargo agora do Departamento de Estradas e Rodagens e o preço máximo para a elaboração do trabalho é de R$ 919 mil. De acordo com o edital, o estudo é para dar suporte técnico, econômico, ambiental e jurídico para a consolidação e a adequada modelagem do projeto. A obra é uma antiga reivindicação dos moradores do município e demais cidades do litoral por facilitar a travessia da Baía de Guaratuba, que hoje é realizada por meio do ferryboat. Na alta temporada, cerca de 100 mil veículos usam o transporte. As empresas interessadas no projeto devem enviar aí envelopes com as propostas de preço e habilitação. Até o dia 5 de dezembro, o edital pode ser retirado no site comprasparana.pr.gov.br. Uma questão interessante, Denise, sobre esse caso é que a Constituição do Paraná, olha só como funciona a lógica constitucional no Brasil, ela prevê a construção dessa ponte. O artigo 36 da Constituição Paranaense, se for lá ver, diz lá, construção de uma ponte em Guaratuba, inclusive já prevê lá o período de pedágio. Pode ser cobrado pedágio por 15 anos só, devido à construção da ponte. Não, veja isso que o Mark está falando. Até vou pôr aqui, artigo 36. Tem as disposições transitórias lá. Da Constituição do Paraná. Se previu constitucionalmente a construção da ponte de Guaratuba. É brincadeira? E só para você ter uma ideia, não é o início da obra. A gente não está discutindo aqui o início da obra que vai ser concluída em X anos. Não. É para buscar, para se habilitar a fazer o estudo da viabilidade da construção da ponte. A Constituição do Estado do Paraná já era uma demanda lá atrás. A Constituição, como as constituições estaduais são, de 1989. A minha criançada aqui que ouve o jornal nem pensava em nascer ainda. Os pais não estavam nem juntos ainda. Nada, imagina. E aí temos aí a situação da ponte de Guaratuba, que é necessária. Eu estou no Paraná há mais de uma década e toda a época de fim de ano a construção da ponte de Guaratuba vira notícia. Espero que saia, porque de fato é necessária a construção ali da ponte, porque atravanca muito o caminho. Tem duas maneiras de chegar a Guaratuba. Ou você vai
pela Alexandra Matinhos, passa lá Matinhos e aí fica esperando o ferryboat para te levar lá pro outro lado, ou você desce pela estrada que vai a Santa Catarina e entra ali por Garuva, né? Tem dois caminhos. Tem sinaleiro que sempre dá problema. Não, aqui, não. Tem sinaleiro na estrada. Não tem, não dá, né? Tem, mas não tem sinaleiro na estrada? Esse ganho da linha verde ali, né? Que tem um sinaleiro. Aliás, Não. a linha verde. E a O dia linha- que terminarem a linha verde e a Ponte Guaratuba, Denian, A linha acaba o verde. mundo. A linha verde. Fica nessa discussão de porque vamos na linha verde, porque vamos na linha verde. A linha verde, há quanto tempo nós noticiamos aqui que agora conclui? Desde 2008. O Beto Rich era prefeito de Curitiba e ele começou a obra. Ele está terminando o segundo mandato de governador e a obra está na metade. Tem uma notícia aí da linha verde, não tem, Mark? Tem sim. Só pra gente não dizer que não trata da linha verde, para não dizer que eu não falei de flores, fala das flores da linha verde aí, Mark. Deixa eu só achar a linha verde aqui agora. Aqui. Vamos lá. O governo federal liberou recursos para a Prefeitura de Curitiba concluir as obras da linha verde até o fim de março de 2019. O trecho restante tem cerca de 3 quilômetros e vai do final da rua Fagundes Varela, ali na região do Bairro Alto, até a altura do Trevo do Atuba, lá no limite com Colombo, quase. A obra prevê corredores exclusivos de ônibus, 3 passarelas e 2 estações tubo. Ao todo, o pacote de recursos federais prevê 123 milhões para obras de saneamento e mobilidade. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, explica que com a liberação dos recursos, além do trecho final da linha verde, vai ser construído um terminal de ônibus. O dinheiro para terminar a linha verde definitivamente, para fazer o terminal do Tatuquara e para fazer o terminal das Vilas Oficinas. E ainda uma trincheira na rua Mário Tourinho, com Nossa Senhora Aparecida, Bispo Dom José, num nó de trânsito muito grave da cidade. Também foi anunciado, Denian, a liberação de 60 milhões para a pavimentação de 50 quilômetros de vias não asfaltadas. Para fazer 50 quilômetros de asfalto novo, onde nunca teve asfalto, na rua Pé Sujo, na rua de Saibro. A cidade tem 4.500 quilômetros de rua. Eu quero agregar a todas as ruas que eu estou requalificando de asfalto refeito, eu quero agregar asfalto novo. Eu quero tirar o pé do barro. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, garantiu que os recursos estão disponíveis para a execução das obras. Recursos firmes, viabilizados, firmes do FGTS, a carteira do FGTS nos permite uma execução segura, recursos contratados com a Caixa Econômica Federal, uma importante parceira, de modo que agora tanto o Estado, a Sanepar, quanto a Prefeitura de Curitiba vão dar seguimento nessas importantes obras. Lembrando, Denian, que as obras da linha verde começaram em 2008 e, de acordo com o cronograma do projeto, a conclusão estaria prevista para o ano que vem. 2 coisas, e aí a gente vai pro intervalo, Fernandinho. Ok. 2 coisas. Primeiro, o Bruno Araújo, ministro das Cidades, foi o voto final do impedimento, da autorização do impeachment na Câmara dos Deputados contra a presidente Dilma Rousseff. O Bruno Araújo foi o voto final, o que deu o voto 342. Foi o Bruno Araújo. Hoje ele é ministro das Cidades do presidente Michel Temer. Segundo, é o Greca. O Greca tem os seus defeitos, mas ele tem uma qualidade que é inquestionável. O Greca gosta de administrar a cidade. Ele gosta do ofício de ser prefeito. E ele se vira, e ele vai atrás, e ele corre, e ele busca dinheiro, e tenta asfaltar, e sabe o nome da rua, e fala do nó do trânsito, e conhece o que faz. Nós temos pelo menos agora um prefeito que trabalha, não está dormindo e nem repassa à esposa a gestão do município. Chega de intermediário, vamos falar a verdade, quem administrou Curitiba foi a Márcia Fruit, na última gestão. Esposa do prefeito Gustavo Fruit. Quando você dorme, quem é aceso ocupa o espaço. E a Márcia é acesa. A Márcia Fruit tem virtudes, tem defeitos, como todos nós temos. E ela é, ligadinha, rápida no processo. Quem que não é? O marido. O marido é um sono, aí no sono
Quem tá acordado vai. É assim. A gente fala mal de muito político aqui quando eles merecem. Agora é importante você falar isso. Quem passa ali pela Matheus Leme, por exemplo, pela 13 de maio, tem encontrado asfalto novo e se tem um dos ofícios do prefeito é fazer asfalto, pelo menos, né? Então, Tá bom asfalto lisinho, né? Nesse ponto a É prefeitura tá gostosinho. indo bem. Ali vai ter um binário. A Matheus Leme com a Nilo Peçanha. Vai ter um vai e vem, né? A Nilo Peçanha vai do bairro pro centro. A Matheus Leme vem do centro pro bairro. Vai ter uma mão só de trânsito, tanto na Matheus Leme quanto na Nilo Peçanha. No começo vai dar uma confusão, porque a gente vai ter que saber com que rua que entra, né, para ir para lá e para cá. A gente vai se perder todo ali no trânsito. Então vai melhorar. Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. E os ouvintes do Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan, hein, Mark? Daniel, a parte do Paraná que trabalha está conosco, viu? E um deles é o Roberto, que tirou uma selfie aqui no busão. Ele tá de ônibus indo trabalhar. Obrigado pela audiência, viu, Roberto? No biarticulado Capão Raso Santa Cândida. E tá cheio o ônibus, viu? Tem muita gente trabalhando hoje. É claro que tem. E tem muita gente indo também visitar os seus no cemitério, né? E pagar 5 vezes o valor. Eu fico brabo. Tenta comprar hoje uma rosa lá perto do cemitério. Quem também está conosco é o Vinícius e o Vitor. Ele diz aqui, ele e o piá dele dando uma volta comemorando a final do nosso Grêmio. Ah, que lindo Os dois que com vai camisa ser. do Grêmio. Eu não sei não, hein? Deu só dor no povo ontem o Grêmio. Eu quero dizer que se o Grêmio ontem tivesse ganhado fácil, não seria o Grêmio. A gente tem que sofrer, tem que ser daquele jeito, tem que fazer fiasco, mas é Grêmio, né? Nós vamos acabar com o mundo. Sabe aquela empresa aérea, Mark, que faz o trajeto Brasil-Emirados Árabes? É a melhor do mundo, inclusive. Isso, não fala o nome dela. Eu tô louco pra falar. Eu tô louco pra falar. Ai, ganha, Grêmio, vai, ganha. Olha só, Denê, muita gente pelo Facebook, dá um alô pro pessoal aqui das redes sociais. O Rafael Ferreira, o Sidney Gonçalves, a Jussiele Greca, o Márcio de Senha, a Karine Dejavite, a Roselene Jesus, a Vanessa Chikoski, ela que acordou cedo só para nos ouvir no feriado, diz ela, e comenta sobre a ponte de travessia aqui em Guaratuba, que já passou da hora de fazer essa ponte. Também tem o Henry Armstrong, tem a Qual o nome Roselene dele? Que Armstrong, a Roselene Jesus, também o Ebenezer da Silva, o Rafael Lourusso, enfim, também ele dizendo que acordou cedo para nos escutar. Ele e o filhão de 4 anos, que já tá todo vapor lá, escutando o Rick Mais Notícias também. Criançada que acorda cedo e azucrina a cabeça do pai, da mãe, do parente, seja de quem for. 4 anos deve ser um terrorzinho. Hein? Né? A pessoinha no feriado, a pessoa louca pra dormir, aí acorda, né? O que me resta? Rick Mais Notícias, o cara liga. É o que dá. Vamos embora, Mark? Vambora. Valeu, obrigado. Amanhã estamos aqui ao vivo com mais notícias. Fernandinho Eufrásio. Você vai ficar até a semana ou o Terribas volta? Não, eu acho que até hoje só. Daí depois eu... Amanhã vem o Terribas? Amanhã ele tá aí já. Pô, Fernandinho, Aí eu Ele tá com olheira já, ó, de acordar cedo. Não, e aí que tá, daí a gente vai demorar um pouquinho pra se falar agora. Ah, então não. Aí. Então fica aí amanhã. Ô, Terribas, nem precisa voltar. Deixa o Fernandinho aqui. Porque você vai sair de férias, Fernando? Não, é que daí como eu assumi novas funções aqui, eu tô saindo um pouquinho do ar aí. Então, tô sabendo. O Fernandinho Eufrásio que vai cumprir um papel importante aqui na Jovem Pan para dar à nossa emissora líder ainda mais qualidade. Valeu, Fernandinho. Valeu, um abraço. Então vamos embora, voltamos amanhã com o nosso jornal. Um beijo grande a todos, aproveite bem o seu feriado e estamos de volta na sexta-feira. Continue na Pan. A melhor programação. Volta já.